minutos, a gente vai voltar a falar sobre a pesquisa importante sobre a situação da pandemia aqui na cidade de São Paulo. Houve o resultado da segunda etapa daquele inquérito sorológico da cidade, um retrato importante. Sobre esse assunto também a gente vai conversar com o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, que já está conosco. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila, bom dia, Ellen, um prazer enorme estar novamente com vocês. Bom, queria que o senhor falasse em linhas gerais, a gente já falou um pouquinho sobre esses dados revelados na pesquisa, queria ouvi-lo sobre esses dados, o que salta aos olhos, o que há de mais relevante ali. Bom, como vocês colocaram, primeiro o inquérito sorológico nos apresenta que 9,8% da população da cidade de São Paulo já tomou contato com a doença, ou seja, está imune. Para vocês terem uma ideia, países da Europa, como Espanha, como França e Itália, quando fizeram os seus inquéritos sorológicos, tiveram uma prevalência não superior a 5%. Então, isso é um número bastante significativo. O outro dado importante que o inquérito nos apresenta é exatamente a população mais vulnerável na cidade que acabou tendo a doença, acabando tendo contato com a doença e tendo a doença, que é exatamente as pessoas entre 35 e 49 anos, as pessoas que não têm nenhuma escolaridade, aquelas pessoas que não praticaram isolamento social, que moram em casas com até 5 pessoas acima de 18 anos, com uma faixa e com uma renda também classificada nas classes D e E. Essa é a população mais vulnerável que teve contato com a doença na nossa cidade. O resultado do inquérito nos aponta, então, também 14 distritos na cidade, onde a gente tem um maior número elevado de casos, sejam eles casos leves, moderados ou casos graves. E é aí exatamente que a Prefeitura vai concentrar a sua ação a partir de segunda-feira. Quais são esses 14 distritos? Olha, os 14 distritos são Brasilândia, Cachoeirinha, Jaçanã, Liberdade, Santa Cecília, Cidade Ademar, Jardim São Luís, Campo Limpo, Capão Redondo, Parque São Lucas, Sapopemba, Itaim Paulista, Itaquera e Lajeado, né? Esses são os 14 municípios que o inquérito aponta um número mais elevado de casos na cidade. E a medida, Sheila e Ellen, que nós vamos adotar é a seguinte: todas as nossas unidades básicas de saúde, que são 472 em toda a cidade, as pessoas sintomáticas com 2, 3 dias, e também aquelas pessoas que testarem positivamente na nossa rede de atenção básica, o que nós vamos fazer? Nós vamos até a casa dessas pessoas e vamos testar, na média, 5 contactantes, parentes dessas pessoas, né? Daremos um atestado médico para que essa pessoa fique em casa até o resultado do exame sair, entre 4 e 5 dias, para que ela fique isolada, não perca o seu dia de trabalho. Se ela testar positiva, ela continua naquele período de 14 dias. Se ela testar negativa, aí ela pode tranquilamente voltar a trabalhar. Para vocês terem uma ideia, nós fazemos hoje uma média de 150 mil testes por mês. Só esse trabalho que nós vamos fazer a partir de segunda-feira, nós passaremos a fazer mais 242 mil testes por mês. Isso vai ser muito importante, sobretudo, para que a gente possa reduzir a transmissibilidade da doença na cidade, que a gente possa permitir que nesse período de flexibilização, de abertura da cidade, da economia, essas pessoas que estão nas regiões mais periféricas, mais pobres, que dependem efetivamente do trabalho, que não podem fazer home office, elas tenham segurança ou não de sair de casa. Só uma dúvida rapidinho aqui, essa medida de fazer o teste nas 5 pessoas ali que convivem com esse cidadão que for até uma UBS, que for até uma unidade básica de saúde com sintomas, essa medida será adotada exclusivamente nesses 14 distritos ou cidade toda? Não, inicialmente nesses 14 distritos aonde a gente tem maior prevalência da doença. É nesses 14 distritos que nós identificamos exatamente um quadro mais elevado no número de casos leves e moderados. Vamos nos concentrar aí
porque evidentemente é nessas regiões onde, consequentemente, você tem um maior número de casos, você pode ter esses casos agravados e, eventualmente, se agravados, a pessoa pode necessitar de um leito de enfermaria ou de um leito de UTI. Secretário. Então, a concentração inicial é nesses 14 distritos. Essa medida vai justamente ao encontro do que o governo federal ontem, na verdade, postulou, né, o Ministério da Saúde, de que começasse a se procurar os postos de saúde e hospitais quando se tivesse sintomas leves. Anteriormente, a recomendação não era essa, né, que sintomas leves você ficasse em casa. Agora não, a recomendação é que, a partir dos sintomas leves, passe a se procurar as unidades básicas de saúde. Aí a minha pergunta é no seguinte sentido: toda a nossa preocupação foi em montar leitos de UTI, equipar bem a cidade para leitos de UTI. Havendo essa maior demanda de pessoas com sintomas leves que precisem, de repente, receber um atendimento em enfermaria, a cidade está bem preparada nos leitos de enfermaria, uma vez que, por exemplo, até o Hospital do Pacaembu, que tinha esse foco, agora acabou de ser desmontado? Não, sem dúvida nenhuma. Aliás, é importante que se saiba que na cidade de São Paulo, no início do mês de abril, nós adotamos essa medida. Nós mudamos o protocolo de atendimento na rede básica e na rede hospitalar. As pessoas com sintomas leves e com sintomas moderados, que nós detectávamos na cidade, a gente testava, e elas testadas positivas, a gente imediatamente colocava nos hospitais de campanha, para que ela exatamente não agravasse. Então, essa medida, inclusive feita pelo município de São Paulo há mais de 70 dias atrás, ela foi determinante no sentido de fazer com que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria fosse caindo e, sobretudo, a taxa dos leitos de UTI também. Para vocês terem uma ideia, ontem nós tínhamos uma taxa de ocupação dos leitos de UTI de 55%. A cidade fez 1.340 novos leitos de UTI e quase 2.200 leitos de enfermaria. Então, nós temos tranquilidade. Todo mundo que precisar e que precisou até agora de algum tratamento, fosse ele num leito de baixa e média complexidade, fosse num leito de UTI, não faltou isso na cidade. E mesmo com a abertura, nós já temos, para vocês terem uma ideia, Sheila e Ellen, desde o dia 2, as taxas semanais de novos casos, de internações e também de óbitos na cidade, elas são decrescentes. Nós já passamos pelo pior momento da doença, que foi entre o dia 26 de abril e o dia 2 de junho, aproximadamente, final de maio, dia 2 de junho. Entramos num platô e todos os números na cidade são decrescentes. Por isso, a nossa estrutura da rede hospitalar está completamente preparada para, inclusive, este processo que nós vamos iniciar de testagem a partir de segunda-feira. Uhum. Secretário, é possível, portanto, dizer, como o senhor acabou de falar, pior já passou dessa pandemia, a gente está passando aqui pelo processo de reabertura, já foi atingido, portanto, estamos no platô, é isso? O senhor fala com segurança sobre atingimos o platô e, portanto, não daremos passos atrás? Falo com absoluta segurança. É evidente que com o processo de abertura, as pessoas voltando a circular, você pode ter um ou outro rebote diário, né? Acontece um dia, um aumento, tal, mas nada que fuja do controle do cenário que nós temos hoje, das taxas que nós temos hoje, que são taxas que estão não só no platô, elas estão visivelmente em queda. Todas elas, como eu disse, as taxas de novos casos semanais sob controle, as internações. Para vocês terem uma ideia, no meados de maio, nós tínhamos 350 solicitações de internação na rede hospitalar do município, 260 de enfermaria, 90 de UTI. Né? Nós tivemos, neste último final de semana, 22 solicitações de internação de enfermaria e 11 de UTI. É um número absurdamente menor, é quase 10 vezes menor. Então, o sistema de saúde hoje na cidade, ele está preparado para essa situação. Essa questão que você, inclusive, colocou no início aqui da nossa conversa, da subnotificação, na realidade, o que o inquérito mostra, para vocês terem uma ideia, é um pouco aquilo que todos nós sabíamos. 80% a 85% das pessoas têm contato com o vírus, né, acabam sendo contaminadas e não tem nenhum sintoma. Né, e por não ter nenhum sintoma, não procura o sistema de saúde.
Mas mesmo não tendo sintoma, evidentemente, quando tem o vírus, elas são pessoas transmissoras. Por isso que essa iniciativa agora de a gente monitorar os sintomáticos, monitorar aquelas pessoas que testaram positivo e monitorar os seus contatos familiares, nós vamos conseguir, se Deus quiser, reduzir ainda mais a transmissibilidade da doença na cidade. Secretário, para a gente finalizar aqui nossa conversa, a partir de segunda-feira há a expectativa de reabertura de parques na cidade de São Paulo. Neste sentido, como é que a Secretaria Municipal da Saúde vai acompanhar essa reabertura e se preparar também para uma possível as pessoas se encontrarem mais a partir daí, né? Olha, o protocolo da vigilância sanitária da abertura do parques, a gente obviamente levou em conta a realidade dos parques públicos no município. Serão abertos 69 parques, né? Os dois maiores deles, o Parque do Carmo e o Parque do Ibirapuera, no intervalo de funcionamento entre 6 da manhã e 16 horas, os demais entre 10 horas da manhã e 16 horas. Nenhum deles funcionará por enquanto aos finais de semana, que aí é onde você tem a grande concentração de pessoas que normalmente fazem os chamados encontros de família, piqueniques. Então o parque não vai funcionar no final de semana, mas como são regiões abertas, nós vamos ter controle, inclusive de entrada. É possível hoje, no grau que se encontra a cidade, fazer esta abertura. Todos os protocolos de abertura das várias áreas têm seguido rigidamente critérios de distanciamento social, de sanitização, de higiene, de comunicação. Temos nos espelhado muito o que tem sido a experiência de outros países que já se iniciaram o processo de flexibilização, e esse é o dado importante. A Espanha, a Itália, os países da Europa, mesmo os Estados Unidos, quando fez a flexibilização, não tinham a prevalência alcançada pela cidade de São Paulo, de hoje 9,8%, 1.200.000 pessoas. Tinha uma prevalência de imunidade de metade disso. Então, estamos fazendo isso com segurança. Agora, aquilo que tanto a vigilância sanitária, o prefeito Bruno Covas determinou, qualquer reversão nessas questões, qualquer reversão dos números que a gente acompanha diariamente, você readequa as medidas. Mas hoje, realmente, nós estamos com um quadro de estabilização, de queda, bastante importante nesses critérios que eu falei aqui para vocês. Secretário, a gente vai ter nesse fim de semana aqui o primeiro fim de semana com bares e restaurantes já reabertos, né? Pelo menos reabertos naquele horário restrito, até às 5 horas da tarde. A gente vai acompanhar, estamos aqui na expectativa para saber exatamente como será o comportamento, né, do paulistano, do morador de São Paulo. A gente viu e ficou muito impressionado com as imagens do Rio de Janeiro, quando houve a reabertura de bares no Rio, mas com a diferença de que lá houve a reabertura à noite, né? Coisa que a gente não vai ver acontecer aqui em São Paulo. Ainda assim, estamos de olho em como vai ser esse movimento ao longo do fim de semana. Quais são exatamente os protocolos para quem eventualmente vai a um bar, vai a um restaurante nesse fim de semana aqui? Quais são os protocolos de segurança que precisam ser seguidos? Olha, você colocou uma questão importante. A restrição do horário de funcionamento é uma delas. Uma segunda restrição é a utilização da capacidade interna de apenas 40%. E uma terceira decisão, que aqui em São Paulo nós tomamos, diferente do Rio de Janeiro, não pode abrir a área externa, né? A área encalçada, a área externa, que não só o dono do estabelecimento como o poder público não tem controle. Então isso está proibido, isso não pode se fazer, porque aí é uma forma de você, inclusive, evitar a aglomeração na entrada do restaurante. As pessoas, evidentemente, ressaltar, né, isso sempre que possível, manter aquelas medidas naturais de distanciamento, de higiene, o uso absolutamente imprescindível da máscara. A máscara é um gigantesco preventivo, desde quando a máscara se tornou obrigatória na cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, nós derrubamos a transmissibilidade da doença aqui, né? As pesquisas da prefeitura mostram hoje uma adesão de mais de 96% das pessoas ao uso das máscaras. Então isso são questões que podem parecer pequenas, mas elas são muito importantes do ponto de vista da prevenção no momento dessa abertura.
Secretário, para encerrarmos, como tem andado as conversas com o secretário municipal de educação, né? Há uma expectativa grande aí de pais, professores, profissionais da educação, profissionais de creches, de escolas, né? E dos pais, estudantes, alunos, menores, maiores. Como é que anda a conversa com o secretário municipal de educação para a reabertura, que se tudo der certo, né, tem aquele calendário no Plano São Paulo, se tudo correr bem, a gente fala aí da primeira quinzena de setembro, mas tudo vai depender ainda dos números deste mês de julho, do restante de julho e também dos números em agosto. Haverá adaptações importantes a serem feitas nas escolas, não é, para fazer o recebimento dessas crianças, desses profissionais. Como é que anda isso? Olha, isso sem dúvida nenhuma é um dos setores mais delicados. Você se lembra, foi o primeiro que nós paralisamos o funcionamento da cidade, e com isso tiramos de circulação 2.800.000 pessoas, entre profissionais, pais, né, familiares e também os alunos. Seguramente, como foi também em todas as partes do mundo, será um dos últimos a voltar a funcionar, porque aí no caso das crianças, é preciso ter absolutamente muita segurança de que eles possam voltar num ambiente seguro, né? Por isso, a perspectiva inicial é da primeira quinzena de setembro. A Secretaria de Educação do município está preparando as suas condições, os seus protocolos, para que isso possa acontecer. Muito bem, nós conversamos aqui na Band News FM, no Band News São Paulo, com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Obrigada pela entrevista. Até uma próxima, secretário. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, bom dia.